Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Criando um Interpretador, uma jornada com a linguagem LOX. Meu nome é Lutero e eu vou estar ministrando essa primeira aula aqui para vocês, certo? Antes da gente começar, todo esse curso, todo o código que a gente tem, que vai ser disponibilizado, e todo o material dos slides foi baseado no livro Craft Interpreters, do Robert Nistrom, que está disponível online para vocês, de graça. É só digitar lá Craft Interpreters que vocês vão conseguir ter acesso a esse conteúdo. Então, para a gente começar, né, a nossa grande motivação por trás desse curso é entender, né, o que acontece além de apenas você escrever o seu código lá do seu trabalho, da sua faculdade, e entender o que de fato acontece por trás quando você de fato executa algum código ou compila, interpreta ele, seja através de um compilador ou de um interpretador, né? E a gente vai fazer isso, vai chegar a esse entendimento construindo um interpretador em Java para uma linguagem LOX. No caso, essa linguagem LOX ela é meramente educacional e não tem fins, enfim, práticos de comercialidade ou para ser aplicada em algum projeto. É realmente uma linguagem apenas aqui para esse nosso curso e a nossa abordagem vai ser prática e incremental. Então, a cada aula a gente vai estar sempre vendo código, vendo na prática como a gente pode construir, né, o interpretador, e a gente vai estar sempre melhorando o interpretador que a gente já tem, certo? Então, no final de cada aula, o objetivo é que vocês tenham um interpretador com até onde foi construído, né, aquelas partes funcionais, para que vocês possam testar e vocês possam também expandir esse interpretador através de desafios e coisas do gênero. Então, vamos dar uma olhada por cima no que o nosso interpretador vai fazer. A gente pode dividir ele em três partes. A primeira é o scanning, a segunda é o parsing e, por fim, a parte de execução, a parte de interpretação. Vamos começar, então, vendo o que o scanning vai fazer. Ele vai ler o código-fonte, que vai ser introduzido no interpretador, caractere por caractere, e vai agrupar eles em tokens. Então, por exemplo, suponhamos que o código abaixo seja inserido. Esse é um código que já está escrito em LOX. Ele vai, então, ser lido caractere por caractere e vai ser transformado em token, nos tokens que a gente está vendo aí abaixo. É claro que esses tokens eles seguem uma regra, existe uma regra para a criação desses tokens, mas isso a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, mas basta que vocês entendam por cima realmente essa parte, né? Então ele vai realmente agrupar baseado no significado para a linguagem. Então, por exemplo, símbolo de igual, símbolo de mais, símbolo de divisão, né? Todos eles vão se tornar tokens independentes porque eles têm um significado independente para aquela linguagem. Enquanto que M e N, no caso min, juntos têm significado muito provavelmente de uma variável que já foi dentro de um código, né? De uma variável que já teria sido declarada. Então, basicamente, vai ser sempre o código vai ser, os caracteres vão ser agrupados ou não de acordo com a necessidade. Então, tem caracteres que são individuais e sozinhos eles têm um significado, como é o caso do igual e do mais, que eu tinha falado, e outros que precisam ser agrupados para ter um significado, como é o caso de min, de max e também de var, que no caso de lox é uma palavra reservada para declarar que uma variável será inicializada, né? Então, que nem a gente tem, por exemplo, em C e em Java, quando a gente quer declarar uma variável inteira, a gente escreve o int. No caso do LOX, por ser uma linguagem dinâmica, a gente vai ver mais para frente, de tipagem dinâmica, a gente tem apenas o var para informar que uma variável está sendo declarada. Temos então, depois disso, o parsing. O parsing ele vai receber essa lista de tokens e ele vai ter como objetivo construir uma árvore de sintaxe abstrata, AST, que seria no inglês Abstract Syntax Tree,
E essa árvore ela vai representar a estrutura do código respeitando ordem e precedência. Então, por exemplo, no caso daquele nosso código anterior, é necessário que seja respeitado uma ordem quando a gente for executar as operações. Se a gente pensar que min e max estão entre parênteses, né, a soma deles, a gente sabe que eles precisam ser executados antes da divisão. Então, só que quando a gente agrupa em tokens, isso não é tão fácil de visualizar. Então, quando a gente cria uma árvore, a gente vai ter uma visualização muito mais fácil, uma representação muito mais simples da ordem e da precedência de que as operações precisam ser executadas. Então a gente sabe que min, quando a gente olha para essa árvore, a gente sabe que o que está mais embaixo, né, o que está mais perto das folhas, né, tem que ser executado primeiramente. Então min e max e consequentemente a soma deles que está em cima, né, no nó acima, a gente sabe que isso precisa ser executado antes da divisão e também ainda antes da atribuição a variável average, né, que a gente declarou. Então, o objetivo da árvore de sintaxe abstrata é justamente representar de forma simples, mais simples no caso do que os tokens, toda a questão da precedência, da ordem, do que tem que ser executado antes para que o código possa funcionar, certo? Por fim, a gente vai ter a execução do código em si, baseado na árvore de sintaxe abstrata, né, que a gente definiu durante o parsing, certo? É nessa parte que de fato o código vai ser executado, vai acontecer alguma coisa com o código não vai só mais estar representado, ele vai de fato ser executado e essa execução passa por toda essa construção que a gente fez, tanto no scanner quanto no parser, certo? Vale aqui a ressalva de que esse exemplo inicial é de fato mais abstrato, é algo mais por cima, é algo mais superficial e não representa exatamente como vai ser feito exatamente nos mínimos detalhes, certo? Isso a gente vai ver nas aulas mais para frente, mas é de fato para que vocês consigam ter uma visão superficial, uma visão por cima do que o interpretador ele vai estar fazendo. É mais uma explicação, mais um exemplo aqui didático para vocês, certo? Após toda essa explicação sobre o interpretador, como o interpretador age, a gente pode finalmente apresentar para vocês a linguagem LOX, né? Então, como eu havia falado antes, é uma linguagem que ela é educacional, é uma linguagem pequena, ela não contém tantas coisas quanto a gente vê em C, em Java, JavaScript, Python. Ela não contém também bibliotecas, a gente não vai abordar a parte de bibliotecas aqui durante o curso. E ela é uma linguagem que ela é dinâmica, certo? Ela também é de alto nível. E ela tem uma sintaxe muito semelhante à das linguagens da família C, né? É muito semelhante a C, a Java, enfim. Ela é uma linguagem, como eu falei, de tipagem dinâmica, então a gente não precisa necessariamente definir o tipo da variável quando a gente declara ela, que nem a gente tinha visto no exemplo do var average, a gente não precisa falar que era um average, era uma variável numérica, ela pode guardar números, strings e booleanos, que são os tipos que a gente vai ter nessa linguagem, certo? Com o detalhe, né, a ressalva de que quando a gente não tiver um valor, a gente vai utilizar a palavra reservada nil, certo? Semelhante ao null que a gente vê em Java e em C. E, para fechar, essa linguagem também possui um garbage collector, certo? Como ela vai ser implementada em Java, a gente também não vai precisar implementar esse garbage collector. O Java já vai fazer isso para a gente por padrão. Essa linguagem conta com expressões aritméticas de comparação, e as de aritmética são as padrões de soma, subtração, multiplicação e divisão, com uma ressalva extra para o mais, né, que significa adição, ele também serve para concatenação de strings. A gente também vai ter os operadores de comparação, maior, maior igual, menor, menor igual, que funcionam apenas para números, e os operadores de igualdade, que seria o igual igual, né, que representa
equidade, né? Compara se dois valores são iguais, e o diferente, que é a exclamação igual. E já esses operadores de igualdade, eles funcionam com qualquer tipo, só que o LOCS não vai fazer conversão implícita, certo? Então, se a gente comparar 123 com 123 e string, né? A string 123, essa comparação ela vai ser falsa se a gente estiver comparando com igual a igual, e vai ser verdadeira se a gente estiver comparando com o diferente. Em LOCS, nós também contamos com operadores lógicos, no caso, a exclamação, que significa um não, ele vai inverter um valor booleano, e AND e OR, que se equivalem aos dois comerciais e aos dois pipes que a gente vê em C e em Java. E também a gente vai ter a precedência padrão de ordem de questões aritméticas, soma, subtração, e a gente também tem agrupamento em parênteses, né? Como a gente tinha visto naquele exemplo do var average, para poder controlar toda a questão de precedência, enfim, nas operações aritméticas, e também em instruções, enfim. A gente vai ter aqui print como sendo a instrução principal e a declaração de variáveis. Então, o print ele vai imprimir um valor na tela, e a variável vai ser a declaração de uma variável, que nem a gente tinha visto, var, o nome da variável, e aí, se quiser fazer uma atribuição, pode colocar o igual na declaração da variável, certo? Também teremos os blocos de escopo, que a gente vai utilizar a chave. Então, nós não vamos estar utilizando, igual Python, por exemplo, a indentação para controlar a questão do escopo, a gente vai realmente estar usando chaves. E a gente vai ter instruções if, else, while e for. E aqui cabe uma distinção de que instruções e expressões são coisas diferentes, né? Instruções são comandos que realizam uma ação, enquanto que expressões são comandos que geram um valor. Então, quando nós temos uma expressão, por exemplo, 1 mais 1, nós temos um valor como resultado, no caso 2. Quando nós temos uma instrução, a gente tem uma ação sendo realizada. Quando a gente tem um if, else, que no caso é uma instrução, a gente vai ter uma ação, que no caso vai ser executar uma porção de código ou então executar outra porção de código, certo? Então, a gente tem essa distinção que mais para frente vai ser válida e é bom já fazer desde agora, né? Então, instruções e expressões são coisas diferentes. E para a gente finalizar, teremos agora a definição de funções, certo? Nossa linguagem LOCS também vai contar com funções. Então, nós temos aí já o exemplo da declaração de uma função, né? Que é fun dizer olá, e o nome, no caso, como sendo um parâmetro, né? Um argumento que é recebido, e então o corpo da função. Então, vocês conseguem ver que a declaração da função em LOCS é muito semelhante também a que a gente vê em C, que a gente vê em Java, enfim. A gente vai ter essa palavra reservada fun, que vai indicar, né, para a gente, indicar para o interpretador que após ela vai ter a declaração de uma função, e aí a gente vai ter o nome da função, e entre parênteses os argumentos que elas vão ser, que vão ser passados para ela, né? Então, duas características importantes que a gente precisa destacar aqui dentro das funções em LOCS é que, primeiro, elas podem ser funções de primeira classe, ou seja, elas podem ser armazenadas em variáveis e passadas como argumentos. Então, essa questão de passar como argumento, a gente vê isso em outras linguagens, né? Muitas vezes a gente escreve lá uma função e dentro da função dentro dos parâmetros, né, que vão ser passados para essa função, dos argumentos que vão ser passados para essa função sendo chamada, a gente passa uma outra função, né, com o objetivo de que o resultado dessa função se torne o argumento, né, o parâmetro passado para a primeira. E o conceito de closure, que já é um conceito um pouquinho mais distante, talvez, ou você não tenha tido muita prática ou muito costume de utilizar, que de maneira bem simples significa que uma função se lembra do escopo onde ela foi declarada. Então vamos olhar aqui para alguns exemplos agora disso. Então a gente tem aqui o primeiro exemplo, que vai ser de uma função sendo passada como argumento para outra, né? Então é de maneira muito semelhante, de fato, aquilo que a gente já
vê em outras linguagens, né? A gente tem a função identity e a função addPair, e a gente quer que o resultado da função addPair seja retornado e seja utilizado como argumento a ser passado para a função identity. Então é isso que a gente vê nesse código de cima. E o código de baixo a gente vê uma função sendo chamada dentro de outra, né? Então uma função é declarada dentro de outra e também é chamada dentro dessa mesma função, né? Então aqui a gente já tem um pouco do conceito ali de closure, por exemplo, né? Então, apesar que não explicitamente, mas a gente vai ter que, por exemplo, a outer function, dentro do corpo dela vai ter a declaração da local function, e local function vai ser chamada depois por outer function e vai printar, no caso, eu sou local. E aqui nós temos de fato o que seria um exemplo que representa bem o conceito de closure. Então, a gente tem uma função chamada return function, e dentro dela tem uma variável chamada outside, que contém dentro dela o valor outside. A gente tem a declaração dentro de return function da função inner, que vai printar o valor dentro da variável outside. E depois da declaração dessa função, a gente tem o retorno da função return function, que ela retorna a função inner. Então aqui a gente já tem o conceito lá também de funções de primeira ordem, né? Que elas retornam uma função e elas podem ser armazenadas dentro de uma variável que a gente vê var fn vai guardar justamente uma função que nesse caso desse código é a função inner. E então fn ela é executada a função dentro de fn, que é a função inner, e esse código vai ter como print outside. O que pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Já que você pode dizer que o escopo da variável outside acabou quando o inner é chamado, certo? Mas esse é justamente o ponto da closure, certo? A closure ela vai fazer com que o fato de uma função ser uma closure, ela ser declarada dentro de outro escopo, né? Que nós tínhamos ali o escopo de uma outra função, faz com que a função que é a função closure, que nesse caso ela é a função inner, ela se lembre do escopo, ela se lembre do ambiente em que ela foi declarada, que no caso era o escopo, era o ambiente da função return function, e ela consegue se lembrar então desse escopo e das variáveis. Então, uma visão um pouco por cima do que é um closure, né? Mas é basicamente isso. Quando nós formos implementar toda essa parte, a gente vai ver com detalhes, a gente vai abordar com calma, certo? Lembrando que essa aqui é apenas uma aula inicial de introdução, mas para vocês já terem uma ideia daquilo que a gente vai fazer. Então, a gente viu justamente toda essa parte geral por cima, uma introdução de fato tanto ao interpretador quanto à linguagem. E agora a gente vai de fato começar o nosso curso a partir da próxima aula, executando, construindo o nosso primeiro componente, que vai ser o scanner. Então, deixo vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem um like, compartilhem com pessoas que vocês acreditam que vão se interessar por esse assunto. E aproveitem para poder já também começar a preparar o ambiente de vocês, o projeto, o GitHub, caso vocês queiram salvar, enfim. E na descrição aqui do nosso vídeo, a gente vai deixar sempre os slides que a gente utilizou e também o link para o livro, né, Craft Interpreters, que a gente falou que tem disponível. E também a gente vai deixar o link para o GitHub, que também contém todo o código do que a gente vai estar expondo para vocês, né? Então vocês podem já, se vocês quiserem, pegar o código inteiro do interpretador
e testar um pouco a linguagem, brincar um pouco com ela. Enfim, é isso e nos vemos na próxima aula.